quando ele remete, quando ele nos diz que bem-aventurados são os que estão aflitos, ou os que choram, muitas vezes, ou os que sofrem. Ouvimos traduções diferentes. Jesus, por um lado, estava-nos a deixar algo. Vejam, já nasceu já passou pela Terra há mais de 2000 anos. E ele estava-nos a deixar ensinamentos que iriam varar o tempo e chegar a nós mais de 2000 anos passados, e ainda as suas palavras e os seus ensinamentos carecerem da nossa atenção e da nossa reflexão. Porque, à partida, todos nós fugimos das aflições e não achamos que elas sejam um bem ou uma felicidade. E eu trago, como devem saber, pelo menos os que estão mais familiarizados com a doutrina espírita, este é o título do 5º capítulo do Evangelho. E é um dos capítulos maiores deste livro. Este livro da codificação kardeciana, ele remete-nos para a parte moral do Espiritismo, para aquilo que nós devemos ter em atenção no nosso viver, no nosso proceder, para sermos e para vivermos mais felizes. Então, este é um dos maiores capítulos. Porquê? Porque, de facto, nós ainda somos seres que vivemos muitas aflições, que encontramos na nossa vida muitos problemas, muitas dificuldades, muitos entraves. Mas será que isso é um acaso? As dificuldades que nós encontramos serão acasos? Não são. Há uma justiça nas nossas aflições. Então, são muitas ainda, e talvez por isso Allan Kardec tenha, neste capítulo, demorado muito tempo para nos explicar como ele costuma fazer, explicar muito bem todas as coisas que nos apresenta para nos esclarecer. Então, este capítulo está aqui colocado, no quinto, é o 5º, depois de 4 capítulos muito importantes em que nós somos situados e que eu vos vou só recordar, para termos uma ideia de como o nosso codificador tem uma preocupação extrema em tudo aquilo que faz. O primeiro capítulo fala-nos de Jesus a dizer-nos: não vim destruir a lei. Portanto, Jesus a dizer-nos: o que eu venho dizer, o que eu venho fazer é ajudar-vos a entender. Não venho destruir, venho clarificar. Depois diz-nos no 2º capítulo: meu reino não é deste mundo. E nós hoje também compreendemos que o nosso reino, agora estamos aqui, mas o nosso reino é o reino espiritual. No caso de Jesus, a sua elevação era de tal maneira que nós compreendemos: este é o reino onde que ele reina, o mundo terra é o mundo que ele governa, mas de facto não é o seu reino. Diz-nos ainda que há muitas moradas na casa de meu Pai. Para nós compreendermos isto, hoje estamos aqui, não sabemos por onde andamos já e para onde iremos, mas há muitas moradas em casa do Pai. E depois, ainda, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, dizendo-nos que todos nós somos espíritos em evolução. Então, é natural que nos deparemos com desafios, porque somos espíritos que estamos a crescer. Não estamos feitos, não estamos acabados, estamos em contínua evolução. Sendo assim, a reencarnação, a possibilidade de nascer de novo, é algo que nos vai ajudar em todo esse processo evolutivo. E depois este capítulo: bem-aventurados os aflitos. Todos nós que aqui estamos, e já todos temos alguma idade,
e os irmãos espirituais, eles estão cientes, mais cientes até com certeza do que eu, daquilo que eu estou a dizer. Em cada etapa da nossa vida de crescer, fomos encarando diversos problemas, fomos ou não? E fomos vencendo. Tivemos que aprender a vestir-nos, aprender a andar, aprender a falar, já não nos lembramos nada disso, mas tivemos que vencer diferentes desafios e vários. Tivemos que depois chegar à escola, conhecer novas pessoas, aprender novas matérias, coisas novas, algumas muito difíceis, e fomos vencendo. Depois quisemos ter um trabalho, tivemos que nos preparar para ele e fomos vencendo aflições e desafios. E sempre que vencíamos, ainda que alguns fossem penosos, sentíamos-nos como? Felizes ou infelizes? Felizes. Todos os desafios que nós fomos vencendo, hoje já não nos lembramos desses desafios, não nos lembramos. Mas eles são contínuos. A vida vai-nos pondo perante os desafios próprios de crescer e há alguns que não estávamos à espera. É alguma coisa na nossa saúde que se abala, é uma pessoa a quem amávamos que parte, é o trabalho que tínhamos como certo e que desaparece. Então, algumas coisas são inesperadas. E o que é que essas coisas fazem connosco? Movem-nos para serem ultrapassadas. E ultrapassadas, nós sentimos-nos mais realizados, mais fortes, mais felizes. Então, apesar da máxima de Jesus ser muito mais profunda do que aquilo que eu estou a dizer, o que eu queria que percebêssemos é que qualquer desafio que venha à nossa vida, qualquer problema, qualquer situação mais complicada, ela chama por nós, apela à nossa energia, à nossa inteligência, à nossa paciência, à nossa perseverança. E vencido o problema e o desafio, nós ficamos mais fortes. Quem é que aqui já não venceu um desafio, um problema? E sentiu-se ou não mais forte? E estando mais forte, estamos mais sábios para poder fazer novas aprendizagens. Porque é para isso que serve o que vamos aprendendo. Vamos aprendendo e estando aptos para fazer novas aprendizagens. Mas voltando aqui ao Evangelho, Kardec diz-nos que todas as aflições são justas. Não há nada que esteja colocado na nossa vida, no nosso percurso, que não seja justo, portanto, que não seja certo, que não seja o melhor para nós. Ainda temos dificuldade em compreender isto. Mas esta é a verdade. Tal como eu sou capaz de entender naturalmente, admitindo que alguns de vós ainda possais duvidar. Mas será que é justo tudo aquilo por que eu passo? É porque toda a nossa vida ela está baseada numa lei, a lei de causa e efeito. Lembro-me que quando comecei a estudar o Espiritismo, foi uma coisa chocante para mim, porque nós, por norma, não pensamos antes de agir, não pensamos na consequência do nosso ato antes de o praticarmos, não pensamos na consequência do nosso pensamento. Não pensamos na lei de causa e efeito. Por isso, ainda nos é difícil compreender que toda a nossa vida, todos os nossos atos são regidos por esta lei. Se eu ajo, eu, à frente, vou receber a reação. Às vezes a reação ela é imediata. Às vezes pode demorar uns anos. Outras vezes demora uma reencarnação. Só encontro o efeito das minhas ações na reencarnação seguinte. É compreensível. É natural, por exemplo, que se eu acordar mal disposta e for com má disposição a falar com toda a gente que eu encontro,
eu também encontro-me à disposição. É algo que é imediato. Se eu estou mal disposto, eu vou, com certeza, atrair má disposição para cima de mim. E esta reação é imediata. É natural, e vou usar aquilo que eu fiz, é natural que se eu fumo durante muitos anos, ao fim de algum tempo eu sinta o efeito. Posso não sentir no mês seguinte, no ano seguinte, mas ao fim de algum tempo eu vou ou não vou sentir o efeito. É natural que se eu ferir profundamente o meu irmão, lá à frente eu seja profundamente ferido. Lembrando aquelas palavras de Jesus para Pedro, no Jardim das Oliveiras. Embainha a tua espada, Pedro, porque a espada com que feres é a espada com que serás ferido. Então, para vos lembrar que não há nada, não há aflição nenhuma que venha à nossa vida que não tenhamos sido nós a semeá-la. Semeamos e colhemos. Daí serem justas as aflições. Então, quando a aflição vem à nossa vida, ou a dificuldade, nós estamos na justa possibilidade de pagar a nossa dívida, de remir a nossa dívida. Todo aquele que compreende, como eu compreendi naquela altura, e muitas vezes ainda me falha a compreensão, que toda a ação ela tem uma consequência. Se eu fiz mal, eu não vou, se eu semeei cardos, eu não vou colher uvas, pois não. Eu vou colher espinhos para a minha vida. Eu costumo às vezes, ali conversando no átrio, dizer, se eu passo a vida a semear batatas, porque é que eu quero ir colher cenouras? Não posso, pois não. Então, se nós, de facto, vamos semeando aflições, dores, complicações na nossa vida e na vida dos outros, um dia as colhemos. Quando estamos na hora da colheita, estamos na hora de resolver o assunto. E resolvido o assunto, ficamos felizes. De uma forma simplista, é o que quer dizer Jesus. Quando estás na hora do teu problema, da tua situação aguda, estás na hora de remir a tua falta. Estás na hora de apagar aquela nódoa que tu tens gravada em ti. Ou será que nós esquecemos as coisas que fazemos? Esquecemos? Não. Tudo aquilo que fazemos é em nós, está registado em nós. Aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, aquilo que deixamos por fazer. Tudo está no nosso registro. E tudo faz acender a luz da nossa consciência. E um dia nós queremos que a nossa consciência esteja calma ou esteja sempre a bulir. O que é que queremos? Calma, que ela esteja calma. E como somos nós a agir ferindo a lei, temos que ser nós a agir para acalmar a nossa consciência. É tão simples isto. Portanto, eu posso encontrar problemas, dificuldades, e encontramos. Porquê? Porque na nossa ignorância fomos errando. Porquê? Porque somos espíritos em evolução. Somos espíritos que ainda não sabemos tudo. É natural que o aluno na escola, o que não sabe, erre. Mas reconhecendo o erro, corrige-o e fica feliz. Então, algumas aflições nós sabemos qual é a causa, porque ela é próxima. Outras aflições desconhecemos, porque ela tem a ver com uma outra existência lá atrás no tempo. E nós esquecemos. Em cada reencarnação vimos com a nossa memória diminuída. E isso é um mal? Não. Isso é uma dádiva de Deus, do nosso Pai. Porque, vejam, se nós agora ainda temos tanta dificuldade em nos pautarmos pelo cumprimento das leis divinas, ainda falhamos tanto,
lá atrás seríamos melhores? Não. Lá atrás prevaricámos mais, ferimos mais. Se nós renascêssemos com toda essa memória, seria um grande peso para nós. Então Deus permite-nos renascer com a nossa memória esbatida, diminuída, e como Ele é Pai e espera dos seus filhos a compreensão, a obediência, o amor, Ele sabe que tarde ou cedo nós iremos descobrir as leis que nos regem. E daí Jesus nos deixar esta máxima para todos. Nós um dia compreendermos que Deus, como nós dizemos tantas vezes, é infinitamente bom, é infinitamente justo. Deus é Pai. Deus, portanto, não permitiria que aos seus filhos chegasse aquilo que eles não precisam, ou que não lhes é útil, ou que não é bom para eles. Porque nenhum pai terreno, ainda que com o atraso que nós temos, faz isso com o seu filho. Muito mais o nosso Pai do céu faria isso conosco. Então, esta aprendizagem que nós vamos fazendo de que está tudo certo na nossa vida, porque Deus, que é nosso Pai, vela por nós e nos vai ajudando a pôr tudo em ordem na nossa vida, nos vai ajudando a encontrar os desafios à nossa medida. Por isso é que nós dizemos que Deus dá a cruz consoante as forças, porque essa é a verdade. Deus dá a cruz consoante as forças. Por isso, na hora da dificuldade, pensemos: para que me serve isto? O que é que eu preciso de aprender? E abandonemos a queixa, a lamentação, a revolta, que só nos atrapalham. Não é assim? Lembrando que a seguir a este capítulo é um dos capítulos mais belos do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Isto é, nós percebemos que aqui encontramos muitas aflições na nossa vida, porque ainda é próprio da nossa natureza em aperfeiçoamento. Mas encontraremos sempre a calma, a serenidade, a resposta em Jesus, no Cristo Consolador. Nós ainda não compreendemos em plenitude a luz de cada palavra que Jesus nos deixou escrito, a luz de cada exemplo que Ele teve o cuidado de gravar na terra para nosso benefício. Então, que possamos meditar, buscar o Evangelho, ler este capítulo e buscar para nós este conforto do ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Compreendendo que lá à frente nós olhamos para trás e percebemos, tantos de nós isso já aconteceu, se eu não tivesse passado por ali, não sabia, nem estava como estou hoje. Então, agradecendo a vossa atenção,